Você sabia que os animais pelos quais a maioria das pessoas passa anos economizando são exatamente os que estão silenciosamente destruindo o sonho de autossuficiência? Sim, as coisas grandes, o gado, os cavalos, os pastos enormes. Nada disso é o que realmente faz um pequeno sítio funcionar de verdade. O que funciona mesmo é menor, mais barato, mais rápido e, sendo bem sincero, muito mais empolgante. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são os 5 animais que podem te tornar autossuficiente e lucrativo, usando apenas 1 acre de terra. Não 10, não 5, apenas 1 acre. Vamos direto ao ponto. Mas antes de continuar, se você realmente quer construir uma vida onde a terra trabalha, para você clica agora no botão de se inscrever, porque toda semana a gente traz estratégias práticas de homestead que quase ninguém está compartilhando. E você não vai querer ficar de fora do que vem por aí. Agora sim, vamos falar de animais. Agora aqui vai uma coisa que demorou um tempo para eu entender, e que eu gostaria que alguém tivesse me dito logo no começo. Autossuficiência e lucratividade não são 2 objetivos separados. Muita gente trata como se fossem. Como se você tivesse que escolher entre produzir comida para sua família ou ganhar dinheiro com a sua terra. Mas esse tipo de pensamento é exatamente o que mantém tantas pessoas trabalhando duro, e ainda assim presas a margens pequenas e custos altos. A verdade é simples, os animais certos fazem as 2 coisas ao mesmo tempo. Eles alimentam sua família e ainda colocam dinheiro no seu bolso. E os que fazem isso melhor não são os que a maioria das pessoas imagina. A maior parte das pessoas começa sonhando com gado. E eu entendo. Existe algo quase romântico em ver uma vaca pastando no campo. Mas aqui está a matemática fria que ninguém te conta. Uma única vaca em 1 acre de terra, depois dos custos com alimentação veterinário e abate, pode te dar apenas algumas centenas de dólares. Talvez. Agora esse mesmo acre, bem manejado com os animais certos, pode gerar de 10 a 15 até 20 mil dólares por ano. A mesma terra. Resultados completamente diferentes. Então vamos parar de sonhar e começar a construir. Começando com o animal que praticamente todo homestead de pequeno porte bem-sucedido usa primeiro. As galinhas. Eu sei, você já ouviu isso 1000 vezes, mas fica comigo aqui, porque a maioria das pessoas não está criando galinhas da maneira certa. As galinhas são o animal base de qualquer sistema sério de autossuficiência. E existe um motivo muito claro para isso. Elas são as mais fáceis de manejar, as mais versáteis e as que trazem retorno mais rápido. E quando você faz isso do jeito certo, elas te pagam de volta toda semana sem falhar. A conta é simples. 2 galinhas por pessoa na sua casa. Só isso. Para uma família de 5 pessoas, 10 galinhas significam pelo menos 1 ovo por pessoa todos os dias. Agora, se você escala um pouco, um plantel de apenas 100 galinhas, produzindo entre 250 e 280 ovos por ano cada uma, e vendendo direto ao consumidor por 5 a 8 dólares a dúzia. Você está olhando para algo entre 10 e 15 mil dólares por ano. Com galinhas, o animal que todo mundo acha simples, mas aqui está o que realmente torna as galinhas tão poderosas em um espaço pequeno. Elas não apenas produzem, elas trabalham, elas ciscam, elas comem restos de cozinha, resíduos do jardim, insetos, larvas, coisas que você normalmente jogaria fora. Se você deixar elas soltas de forma controlada, dá para reduzir quase pela metade o custo com ração. E mais do que isso, elas fertilizam o solo com esterco e eliminam pragas que destruiriam sua horta. Elas não são apenas criação. Elas fazem parte de um sistema vivo dentro da sua terra. Agora adiciona um galo no sistema e tudo muda. Você não está mais só coletando ovos. Você está multiplicando seu plantel, chocando novas aves, produzindo carne, sem precisar comprar pintinhos toda a estação. Esse único elemento muda completamente o jogo. As galinhas te dão ovos, carne, controle de pragas e fertilidade do solo. Tudo isso ocupando pouquíssimo espaço. É por isso que elas estão em primeiro lugar em qualquer lista séria de autossuficiência. E é por isso que elas são o ponto de partida aqui. Agora, se você quiser levar sua produção de ovos ainda mais longe, principalmente se a sua terra for úmida ou se o inverno na sua região for rigoroso, então vale muito a pena falar sobre patos,
porque os patos fazem algo que as galinhas simplesmente não conseguem fazer. Eles continuam botando ovos, mesmo em condições frias, úmidas e desconfortáveis, onde as galinhas praticamente param de produzir. Eles são verdadeiras máquinas, em situações que quebrariam completamente o ritmo das galinhas. E tem mais. Os ovos de pato não só continuam vindo, como também valem mais. Em muitos mercados, eles são vendidos por quase o dobro do preço dos ovos de galinha, especialmente para padeiros e para pessoas que realmente se preocupam com a qualidade dos alimentos. Normalmente, ovos de pato são vendidos por 8 a 12 dólares a dúzia. Eles são maiores, mais ricos e muito valorizados por quem entende o que está comprando. Mas o valor dos patos não para por aí. Eles também são excelentes forrageadores. Em condições ideais, eles conseguem encontrar até 70% da própria alimentação. Você só precisa complementar o restante. E diferente das galinhas, eles comem lesmas, caracóis e praticamente qualquer coisa rastejante que esteja destruindo sua horta. Na prática, eles funcionam como um controle de pragas quase gratuito que ainda te paga com ovos premium. Então, seja você escolhendo galinhas-patos ou até mesmo combinando os dois, o que funciona muito bem. Você garante ovos, carne branca e uma fonte de renda constante todas as semanas. Essa é a base. Agora vamos construir o próximo nível. O próximo animal dessa lista é aquele que quase todo pequeno produtor com pouca renda e muita terra acaba descobrindo mais cedo ou mais tarde: as cabras. E se você já teve contato com elas, você sabe exatamente do que eu estou falando. Elas são caóticas, são escapistas profissionais, cheias de personalidade, mas ao mesmo tempo são uma das criações mais produtivas que você pode ter em um espaço pequeno. E aqui está o motivo. As cabras te dão duas coisas ao mesmo tempo: leite e carne. Duas fontes de renda, vindas de um único animal. E diferente de uma vaca, que exige muito mais espaço, mais alimento, mais custo, a cabra prospera em áreas menores. Elas se alimentam de mato, arbustos, trepadeiras, coisas que praticamente nenhum outro animal quer comer. Isso significa que seu custo com a alimentação cai, enquanto sua terra vai sendo limpa e melhorada ao mesmo tempo. Só de estarem ali, elas já estão trabalhando a seu favor. Um setup simples seria 4 fêmeas e um macho para reprodução. Com isso, você garante uma produção constante de leite ao longo do ano, se organizar bem os ciclos de reprodução. E o leite de cabra não é apenas bom, ele é excelente. Tem mais proteína e gordura do que o leite de vaca. É mais fácil de digerir e pode ser transformado em queijo, manteiga e até sabonetes artesanais. Se você decidir vender, o leite de cabra costuma variar entre 8 e 12 dólares por galão, e a demanda geralmente é alta. Agora, quando o rebanho começa a crescer e vai crescer, você também passa a ter carne. A carne de cabra é magra, limpa e muito procurada em mercados específicos que a maioria dos pequenos produtores ignora. Com 4 ou 5 fêmeas, é possível gerar algo entre 5 e 7 mil dólares por ano, apenas com os filhotes. Tudo isso de animais que vivem nas áreas mais difíceis da sua terra, comendo exatamente aquilo que você não queria. Agora, se cabras parecem difíceis de lidar, sim, elas são mestres em fugir. As ovelhas são uma excelente alternativa. São mais calmas, mais fáceis de manejar e pastam de forma mais suave sem destruir tanto o terreno. A carne também é de ótima qualidade. Algumas raças produzem leite e outras ainda oferecem lã, criando mais uma fonte de renda. Um pequeno rebanho com 4 fêmeas e um reprodutor já é suficiente para abastecer uma família ao longo do ano. Elas são estáveis, previsíveis e transformam sua terra em algo muito mais produtivo, com pouco esforço. No fim, a escolha entre cabras ou ovelhas depende da sua terra, do seu perfil e até do seu orçamento com cercas. Mas uma coisa é certa: sem um pequeno ruminante no seu sistema, você está deixando de lado um dos pilares da verdadeira autossuficiência. Agora a gente entra na parte da lista que quase ninguém espera: os animais que entregam muito mais do que aparentam. Tanto que quando você entende os números, começa a se perguntar por que todo mundo ainda não está fazendo isso. Vamos falar das codornas. E eu preciso que você preste atenção aqui. Porque elas parecem pequenas simples,
E é exatamente por isso que tanta gente ignora essa oportunidade. Essas aves são uma verdadeira máquina de produção, escondida à vista de todos. O custo inicial é um dos mais baixos entre todos os tipos de criação, entre 3 e 5 dólares por filhote. Elas não precisam de galpão grande, não precisam de pasto. Você pode criar centenas delas em gaiolas empilhadas, em um galpão, um quarto livre, ou até em uma estrutura simples no quintal. Elas são extremamente compactas, mas agora vem a parte impressionante. As codornas começam a botar ovos com apenas 6 semanas de vida. 6 semanas. Enquanto galinhas levam de 5 a 6 meses, e para a carne elas estão prontas com cerca de 8 semanas. 8 semanas do nascimento até o abate. Esse é o ciclo mais rápido entre os animais de pequeno porte. Sem comparação, cada codorna produz cerca de 250 ovos por ano. E aqui está o detalhe que muda tudo. Os ovos de codorna são vendidos entre 3 e 5 dólares a dúzia, às vezes até mais em mercados gourmet. Ou seja, você recebe um preço premium por um produto que custa quase nada para produzir. E no lado da carne, uma codorna abatida pode ser vendida por 5 a 8 dólares por unidade. Agora faz a conta. 200 codornas, ocupando menos espaço do que um galinheiro comum, podem gerar 10 mil dólares ou mais por ano. Tudo isso em uma área que muita gente usaria apenas para guardar ferramentas. Isso muda completamente a forma como você enxerga o uso da terra. E tem mais um detalhe importante. Elas são silenciosas. De verdade. A maioria das pessoas nem vai perceber que você está operando uma criação séria ali do lado. As codornas não chamam atenção, mas o lucro é muito real. Agora vamos falar de um dos animais mais subestimados de todos, e que quando você entende os números, simplesmente muda a forma como você pensa sobre produção de carne: os coelhos. Existe um dado que sempre faz as pessoas pararem e prestarem atenção. Uma única fêmea, chamada de matriz, pode produzir entre 40 e 60 filhotes por ano. Isso representa mais de 90 quilos de carne por ano, vindo de um único animal. E o mais impressionante, com um custo extremamente baixo. Para começar, você precisa de algo em torno de 300 a 500 dólares para montar as gaiolas e adquirir os primeiros animais reprodutores. Eles não precisam de pasto, não precisam de grandes áreas e não dependem de dietas pesadas em grãos. Com um pouco de ração feno e até restos de cozinha, eles prosperam. Cada filhote conhecido como Fryer pode ser vendido entre 30 e 40 dólares vivo, ou entre 8 e 10 dólares por quilo abatido. Uma única matriz pode gerar cerca de 1.200 dólares por ano, quando bem manejada. Agora imagine escalar isso. Com apenas 8 a 10 fêmeas, você já está olhando para algo entre 10 e 12 mil dólares por ano. E tudo isso em um sistema que cabe tranquilamente na maioria dos quintais. Mas aqui está o ponto que realmente muda o jogo. Quando você analisa a produção por área, os coelhos superam o gado bovino em produção de carne utilizável. Bovinos levam cerca de 18 meses para chegar ao ponto de abate. Coelhos, entre 8 e 12 semanas. Você não está esperando 1 ano e meio e gastando constantemente com alimentação. Você está produzindo, colhendo e gerando retorno a cada poucos meses, de forma contínua, com animais que ocupam pouco espaço e custam muito pouco para manter. Para quem busca autossuficiência, os coelhos são transformadores. Para quem busca lucro, eles são uma das melhores escolhas possíveis. E para uma família que quer levar a produção de alimento a sério, mesmo com pouco espaço, talvez sejam o melhor investimento que você pode fazer. Agora chegamos ao animal mais inesperado de toda essa lista. E eu digo inesperado, porque se eu tivesse te contado isso logo no começo, muita gente teria simplesmente ignorado. Os pombos. Pode parecer estranho à primeira vista. Eu sei exatamente o que você está pensando, mas me escuta por um segundo, porque os números aqui são impressionantes. Existe um produto chamado squab, que é a carne de pombo jovem. E isso não tem absolutamente nada a ver com pombos de rua. Squab é uma iguaria, um produto premium, vendido em restaurantes de alto padrão, mercados especializados e em nichos alimentares muito específicos. E o preço acompanha esse nível. Cada ave pode ser vendida entre 20 e 30 dólares. Isso não é comum. É mercado de alto valor. E o mais interessante,
quase ninguém está produzindo. Agora vamos entender como funciona. Um casal reprodutor de pombos custa entre 50 e 100 dólares. E aqui está o detalhe que muda tudo. Eles formam pares para a vida inteira. Ou seja, você monta o sistema uma vez e eles continuam trabalhando para você. Cada casal pode produzir entre 12 e 15 filhotes por ano. E o melhor de tudo, eles fazem praticamente todo o trabalho sozinhos. Eles chocam os ovos, eles alimentam os filhotes, eles cuidam de todo o ciclo. Você só precisa fornecer alimento básico e garantir um ambiente seguro. Agora faz a conta. Se cada filhote vale entre 20 e 30 dólares, isso representa de 300 a 450 dólares por casal, todos os anos, com pouquíssimo esforço. Agora imagina escalar isso. 20 casais reprodutores, ocupando menos espaço do que um galinheiro comum, podem gerar entre 6 e 9 mil dólares por ano, de aves que se alimentam principalmente de sementes, forrageiam parte do que precisam e ainda aproveitam restos simples, sem dietas caras, sem estruturas complexas, sem manejo complicado. Os pombos são possivelmente um dos sistemas mais autossuficientes que você pode criar. E ainda produzem um dos produtos mais valiosos por metro quadrado de toda essa lista. O motivo de quase ninguém falar sobre isso é simples. Está completamente fora do que a maioria das pessoas considera animal de fazenda. Mas quem entende, está ganhando dinheiro em silêncio, enquanto o resto ainda está disputando o preço de ovos no mercado. Agora vamos juntar tudo isso, porque eu quero que você saia daqui com algo prático. Um plano real, um acre de terra, 5 tipos de animais e um sistema completo de autossuficiência com lucro. Galinhas ou patos são a sua base. Eles te dão ovos todos os dias, carne branca, controle de pragas e o seu primeiro fluxo de renda. Esse é o seu dinheiro entrando toda semana. Comece por aqui. Cabras ou ovelhas são o próximo nível. Elas te fornecem leite, carne vermelha e ainda melhoram sua terra ao mesmo tempo. São animais que alimentam sua família, enquanto aumentam a produtividade do seu terreno. As codornas são o seu sistema de alto volume e alta margem. Produzem ovos e carne rapidamente, com baixo custo e quase nenhuma concorrência direta. Você pode montar esse sistema em um espaço pequeno e deixar ele gerando renda de forma constante. Os coelhos entregam a produção de carne mais eficiente possível dentro de um espaço reduzido. Eles garantem alimento para sua família o ano inteiro e superam sistemas tradicionais com uma fração do custo e da área. E os pombos são o seu diferencial. Um produto premium, voltado para um mercado específico, com pouca concorrência e alto valor agregado. 5 animais, 5 funções diferentes, todos trabalhando juntos, no mesmo pedaço de terra. Esse é o sistema. Agora aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Você não precisa de 10 acres, você não precisa de um grande rebanho, e você definitivamente não precisa entrar em dívida, comprando animais que você ainda não consegue sustentar. O que você precisa são os animais certos, nas quantidades certas, trabalhando juntos no mesmo pedaço de terra. Só isso. Esse é o segredo inteiro. Mas tem algo ainda mais importante, que separa as pessoas que realmente constroem algo daquelas que ficam presas no planejamento para sempre. Cada um desses animais pode ser iniciado em pequena escala. Você não começa com os 5 ao mesmo tempo. Você começa com um, aprende, se adapta, ganha confiança. E só depois, adiciona o próximo. E cada passo te aproxima não só de produzir o próprio alimento, mas de construir uma terra que realmente trabalha para você. O ano inteiro, faça sol ou faça chuva. Autossuficiência não é um destino que você simplesmente alcança um dia. É um processo, construído animal por animal, estação por estação, decisão por decisão. E é exatamente por isso que cada passo à frente importa. Sejam as suas primeiras 10 galinhas ou a sua primeira gaiola de coelhos, cada começo te leva para mais perto de uma vida que a maioria das pessoas só imagina. Mas você não está aqui apenas para imaginar. Você está aqui para construir.
Então me conta com qual desses 5 animais você começaria. Ou se você já tem uma estrutura funcionando, deixa aqui nos comentários. Qual animal fez a maior diferença na sua terra? Eu realmente quero saber. Eu leio de verdade cada comentário deste canal, e algumas das melhores ideias e conversas que já tive surgiram exatamente dali, na seção de comentários aqui embaixo. E antes de você ir, mais uma coisa. Se este vídeo te deu pelo menos uma ideia, uma única ideia que pareça capaz de mudar alguma coisa para você, compartilha com alguém que também está tentando descobrir esse caminho. Não por mim, por essa pessoa. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é da informação certa, chegando no momento certo. Seja essa pessoa para alguém. Até a próxima. Continue construindo, continue cultivando e cuide bem da sua terra, porque a sua terra vai cuidar de você. Nos vemos no próximo vídeo.